Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar hoje, ou dar sequência hoje nos estudos da primeira carta de João. Estudamos já num vídeo anterior postado aí no canal, o capítulo 1. Hoje vamos entrar no capítulo 2. Vamos dar sequência então. Vamos ver todos os capítulos, E vamos, antes de entrar na leitura do texto, agradecer a Deus por todas as coisas, sempre agradecemos. Agradecemos a vocês que nos acompanham, que posta seu comentário, dá o seu like. Se você não está inscrito, te convido a se inscrever, para que nós possamos juntos estar ampliando a divulgação do mesmo conteúdo, a outras pessoas. Amém? Antes de entrar no capítulo 2, nós vimos o capítulo 1 já, a qual João ele faz questão, de escrever de relatar que ele andou com Jesus, lado a lado andou com Jesus Cristo. Então a veracidade do que ele faz é muito profunda, ou do que ele diz aqui, do que ele escreve, é muito profunda, porque ele esteve ao lado do mestre, ele acompanhou todo o processo, ele viu todas as coisas de perto acontecendo. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta, ele diz, Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Ele termina ali o capítulo 1, dizendo que se nós dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então todos somos pecadores. E havia muitos naquela época que se julgavam perfeitos porque conheciam profundamente a lei da época, a lei do Antigo Testamento, e diziam que praticavam ela na íntegra. Portanto, todos os demais eram pecadores. Eles eram perfeitos. Muitas pessoas hoje ainda pensam que essa perfeição é alcançável. Mas nós sabemos, que nós podemos nos aproximar muito de Cristo, mas essa perfeição realmente pertence a Deus. Então, vamos entrar no capítulo 2. Amém? Que diz assim no versículo 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. Então nós vimos que o pecado, ele não deve ser justificado. Nós não devemos pecar. Embora nós sejamos pecadores e falhos e vamos pecar em determinado momento, esse pecado não deve ser voluntário, uma vez que conhecemos a verdade. A verdade nos liberta. Cristo ele nos libertou de tudo isso. Mas nós vamos sempre cometer equívocos e não devemos nos punir por isso, e muito menos deixar que outras pessoas nos punam por isso. Temos um juiz que nos defende diante de Deus, que é Jesus Cristo. E justamente estavam querendo, através de falsos ensinamentos, tirar esta autoridade de Cristo Jesus, tirar essa divindade de Cristo Jesus, e colocar isto muito nas mãos dos homens, julgando uns aos outros, condenando uns aos outros. Mas nós sabemos que só quem pode julgar e condenar-nos é Deus, e nós temos um defensor, Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Amém? Se obedecemos os mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Obedecendo os seus mandamentos, a palavra nos diz, então teremos certeza de que o conhecemos. Quem diz lá no versículo 6, quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Então Jesus Cristo foi a perfeição das coisas. A aplicabilidade praticamente de tudo em sua vida. Não houve falhas em Cristo Jesus. E isso fazia afronta aos homens da época, porque Jesus os afrontava. Aos homens que eu digo aqui que conheciam a lei profundamente e ensinavam a lei, e tinham a obrigação de passar aos demais. Estavam fazendo isso de uma forma deturpada, hipócrita, fazendo com que as pessoas que não tinham tanto conhecimento por diversos fatores, entre não sabiam ler, entre outras coisas mais, não tinham acesso às escrituras, se sentissem inferiores e pecadoras, ao ponto de se submeterem totalmente, cegamente, à voz e ao comando dessas pessoas. Vamos tomar cuidado. Porque isso aí nos dias de hoje é muito relevante, é muito nítido, ainda acontece muito em muitos lugares, esse poder e esse abuso de autoridade. Mas nós vamos ver aqui que nós temos que ter o foco em Cristo. É isso que João quer nos dizer, é isso que João passa àqueles homens, e ele diz mais adiante que ele escreve a pessoas que conhecem a palavra, que têm o Espírito Santo de Deus, e que não se pode se deixar ser enganado por esses falsos ensinamentos. É preciso ter cuidado, é preciso ter discernimento. Hoje nós temos a palavra do Senhor, nós devemos lê-la, devemos
manuseá-la e a cada opinião que é emitida, devemos buscar na palavra do Senhor a veracidade do que está sendo falado. Amém? Então vamos entrar aqui, ou ele entra aqui a partir do versículo 7, no novo mandamento. Ele diz assim, ó, quem diz que vive na luz e odeia seu irmão está na escuridão até agora. Quem diz que vive na luz e odeia seu irmão está na escuridão até agora. Por quê? Porque nós não podemos odiar nossos irmãos. E muito menos a ninguém nós não devemos odiar. Nós devemos manter o foco no amor ao próximo. Porque a palavra do Senhor nos diz nos 2 mandamentos que Jesus veio e nos ensinou, resumindo todos os demais, amarás a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então amar o próximo é fundamental. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Mais uma vez ele resume aqui, né, que os pecados são perdoados por causa de Cristo. Nós não somos merecedores de tamanha misericórdia, mas Cristo, pelo seu sacrifício, nos proporcionou que nós fôssemos perdoados da parte de Deus de nossas falhas. E nós devemos usufruir disso, mas não abusar. Nós não podemos nunca usar desse subterfúgio para justificar o pecado. Nós não devemos ter no nosso dia a dia a prática do pecado. Então ele vai para o versículo 15 e diz assim, ó, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre, né? Não ame o mundo nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Não é o mundo físico e as coisas que Deus criou maravilhosas que nós não devemos amar. É o mundo, o seu sistema, a sua cobiça, a sua avareza, a sua luxúria, a sua vaidade, todas as coisas que as pessoas afastadas do caminho de Deus ostentam, nós não devemos amar, ter como Deus ou ter como prioridade. Prioridade é Deus acima de todas as coisas. E todas essas coisas vão passar. Mas Deus, ele permanece para sempre, a sua palavra permanece para sempre. Então, filhinhos, o fim está perto. O fim está perto, ele diz. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Muitas pessoas se apartavam do grupo de Cristo, dos cristãos novos convertidos, né? Então essas pessoas de fato elas não eram, nunca foram da parte do Senhor. Elas estavam ali para sondar, para questionar, enquanto as pessoas estão ao nosso redor somente para questionar, observar, falar a sua verdade, impor a sua verdade, questionar, mas de fato não estão para somar. Nós devemos ter esse discernimento e analisar as situações e ver quem de fato está querendo fazer parte da família cristã. E nos aproximar dessas pessoas e nos afastar, não porque odiamos ela ou porque queremos os maus dessas pessoas, mas porque não somos no reino de Deus, né? E então, se verdadeiramente querem o reino de Deus, precisam aceitar a Cristo Jesus. Nós precisamos aceitar a Cristo Jesus e não nos envergonhar do Cristo Jesus e dos seus ensinamentos, né? Ele diz que está escrevendo isso a respeito dos que estão tentando enganá-los, porque existiam muitas pessoas naquela época e ainda hoje que querem enganar os cristãos com falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Nós devemos ser detalhistas, minuciosos nas escrituras para sabermos o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Porque hoje, para concluir, o maior ataque que o cristão recebe não é exatamente diretamente a Cristo, a pessoa de Cristo, como antigamente. Hoje os maiores ataques que nós sofremos são nos ensinamentos que Cristo deixou, vindo muitas pessoas a deturparem esses ensinamentos, a ensinarem coisas equivocadas em cima da palavra de Deus, a pegarem versículos isolados e tirarem conclusões enormes em cima de um versículo que na verdade está dentro de um contexto e que é necessário nós lermos a palavra do Senhor para entendermos o contexto.
Então, hoje nós temos que ter muito cuidado com a astúcia do inimigo de Deus. Ele vem sondando muito devagar, ele vem por fora, comendo, entre aspas, devagarinho as coisas, botando devagarinho falsas ideias, falsos ensinamentos. Nós podemos um pouquinho aqui, ser um pouquinho mais liberais aqui, isso pode um pouquinho ali, de repente, quando vê, estamos inundados com o mundo dentro de nós. E nós não podemos deixar que o mundo entre dentro de nossas pessoas, dentro do nosso ser, porque nós vimos aqui que o mundo é inimigo de Deus. O sistema mundano não é amigo do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos ter total discernimento de não avaliarmos as coisas sem antes orarmos a Deus, sem antes analisarmos a sua palavra, a veracidade dela. Né? Deus, ele nos ama de uma forma incondicional, ele entende a forma como nós somos. Ele não aceita as coisas que fizemos, mas ele está aí disposto a nos ajudar a mudar, a nos transformar. Então nós não precisamos mais viver sob o jugo da lei. Nós estamos no tempo da graça, e o tempo da graça é perdão. Amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe de ver os próximos vídeos, acompanhar os vídeos que estão lá no canal, outras playlists que falam sobre outros temas relacionados sempre à palavra do Senhor. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal em nome de Jesus.